Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e hoje nós vamos conversar sobre A Invasão de Chirley, da Erika Johansen. Sejam bem-vindos a mais um dia de Veda. Hoje nós vamos ter um vídeo resenha sobre A Invasão de Chirley, que é a continuação de A Rainha de Chirley. Eu já fiz vídeo pro canal sobre esse livro aqui e eu gostei bastante. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui nos cards pra você ver. E se você quiser comprar qualquer um desses dois livros, eu vou deixar lá embaixo no box de descrição um link pra Amazon. E comprando esses livros você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. Então, muito obrigado. Vamos então falar sobre essa continuação dessa saga maravilhosa. Não se preocupe se você ainda não leu o livro, porque eu vou ser bastante evasivo, eu não vou dar muito spoiler, na verdade eu não vou falar quase nada da narrativa. E bem, nesse segundo volume nós vamos começar a história de onde o primeiro livro parou. A Kelsey, ela se consolidou como rainha de Chirley e a gente vai acompanhar algumas consequências disso. Aparentemente nem todo mundo gosta dela ter sido rainha e a gente vai ver as escolhas que ela vai ter que tomar para poder agradar a população de forma geral, os nobres que também não estão muito felizes com ela sendo rainha e principalmente a igreja, que definitivamente não quer que ela seja rainha. E bem, em meio a isso nós vamos ter a situação que vai dar nome a esse livro, né? O exército de Mortmesne tá tentando invadir o território de Chirley, eles estão ali na fronteira, mas o exército da rainha tá conseguindo ali manter o território a salvo por um tempo, mas todo mundo sabe que isso é questão de tempo, que eles vão conseguir realmente invadir o Chirley. E bem, a gente vai ter uma Kelsey então super estressada, sem saber o que fazer, tendo que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo, mas falhando miseravelmente em algumas dessas coisas. Basicamente esse é o enredo desse livro, porque a autora abre mão de avançar com a história no presente para construir uma narrativa em paralelo. E aí, meus amigos, a história foi que eu estava lendo lindo e belo esse livro, normal lá no início, terminei o capítulo, fui começar um outro, de boas, né, super normal você começar um capítulo, só que aí os personagens eram totalmente diferentes, a história se passava em outro lugar, tava acontecendo umas coisas que não tinha nada a ver com esse livro aqui. Aí eu não acredito que a editora botou página de outro livro nesse livro aqui, não é possível que eles fizeram isso. Só que eu continuei a ler e realmente estava certo, e eu fiquei muito surpreso porque aquelas páginas eram desse livro aqui realmente. E eu não vou dar detalhes sobre essa outra narrativa porque faz parte da experiência de leitura de você descobrindo aos poucos como isso se relaciona com o Chirley. E sério, foi surpreendente, eu adorei. Ao mesmo tempo eu fiquei com medo porque eu achei que a autora não fosse saber trabalhar muito bem com isso e não fosse saber juntar essas duas coisas de forma muito boa, mas ela soube juntar e eu amei esse livro mais por causa disso. Em termos de personagem principal, eu acho que a Kelsey evoluiu bastante de um livro para o outro, ao mesmo tempo que eu acho que ela regrediu em alguns aspectos. Eu não lembro dela ser tão fútil em alguns momentos, e se ela foi no primeiro livro eu realmente ignorei essa parte. Ela estava se preocupando com beleza aqui, sobre o que os outros iam pensar dela, e eu falei, Kelsey, essa não é você, por que você tá virando isso? Mas eu acho que o discurso dela, a firmeza na voz dela, dá pra você sentir isso através da escrita, então foi um passo muito grande de um livro pro outro e eu gostei bastante disso também. Novos personagens vão ser introduzidos aqui e eu não gostei porque eles foram meio que deixados de escanteio, mas como eu falei, a autora abriu mão de contar muito a história do presente, então eu acho que esses personagens vão ser melhor trabalhados no terceiro livro, eu espero, porque eu gostei bastante de alguns deles. Esse livro também me agradou porque a crítica religiosa é bastante forte nesse livro. No primeiro livro já tinha um pouco, e a autora gostou de politizar o livro dela, né? Tem bastante temas políticos naquele livro, eu cheguei a comentar isso no vídeo com vocês. E nesse livro aqui eu acho que o grande tema é essa crítica religiosa, que ela faz bastante e eu gostei muito disso, particularmente falando. E esse livro aqui, gente, é sério, foi muito incrível, porque ele trouxe respostas para as perguntas que eu me perguntei no primeiro livro, que eu acho que você perguntou. Então ele vai responder aonde é o Chirley, em que lugar se passa essa história, em que época se passa essa história, por que tá todo mundo morando em castelo e esse clima feudal, medieval, luta de espada e etc. Mas todo mundo fala de televisão, micro-ondas e reader, sabe? O que tá acontecendo? E esse livro traz algumas dessas respostas e eu gostei bastante. O grande lance dessa história é que a autora evoluiu com o universo que ela criou. Tá de parabéns porque eu adorei.
Sério, eu adorei mesmo. Eu vi muita gente desistindo de ler o primeiro livro porque se incomodou de não ter essas respostas. E eu até concordo, porque é algo que eu super faria. Eu odeio me perguntar sobre coisas do universo que a autora criou e não achar essas respostas ali naquele livro. Mas eu gostei muito de Tirling pra poder abandonar e eu não me arrependo em nada, porque, gente, eu amei esse livro. Mas apesar disso, eu acho que merece algumas considerações. Primeiro de tudo, eu sei que não é obrigação de ter, mas eu senti muita falta de uma listinha de personagens. A gente sabe que livros de fantasia são legais quando vem mapa, e esse aqui tem um mapa, mas eu acho que a gente tem que encaminhar pra essa nova listinha de personagens, porque sério, é muito difícil. Faz mais de um ano que eu li o primeiro volume, então tinha nome de cavaleiro, nome de escudeiro, nome de não sei quem, que eu não fazia ideia de quem era. Eu cheguei até a procurar alguns nomes no Google, mas eu recebi vários spoilers, então eu desisti e acabei lendo sem saber realmente quem eram algumas pessoas, só sabia que ele era cavaleiro. Só isso, mas o que ele fez no primeiro livro eu realmente não faço ideia. Eu sei realmente que não é obrigação ter uma listinha com todos os personagens e qual o papel deles na história, mas nesse caso aqui teria ajudado muito, porque eu realmente não lembro da maioria. Outras coisas também que eu acho que devem ser ditas sobre esse livro é que ele merecia um aviso de gatilho. O público-alvo desse livro é o público jovem, e esse livro contém cenas muito pesadas de violência contra a mulher. Cenas de todo o tipo que você possa imaginar. Então se você é um leitor sensível para esse tipo de violência, evita ler esse livro assim do nada, peça para um amigo ler, alguma coisa desse tipo, porque tem cenas muito pesadas. E por ele ser voltado ao público jovem, eu reforço essa ideia de que tinha que ter um aviso sim. Adolescentes de 12, 13, 14 anos vão estar lendo esse livro. São cenas realmente muito fortes, eu acho que ninguém deveria ler isso despreparado. E até eu fiquei incomodado em alguns momentos com algumas coisas, então imagino que você ser uma menina adolescente e ler certos tipos de coisa deve ser pior ainda, então acho que merecia sim esse aviso. E outra coisa que eu não recomendo a você ler esse livro é se você for um leitor muito pessimista, muito negativo em relação ao futuro do planeta, do Brasil, etc. Eu sei que é meio difícil a gente ler alguns comentários no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, vários discursos de ódio disfarçado de opinião, e a gente acaba ficando um pouco pessimista em relação ao futuro, e esse livro me deixou um pouco na bad por causa disso. A Erika Johansen trouxe aqui uma perspectiva de futuro não muito boa, e que as cenas e as situações que ela narrava eram muito reais, eram muito palpáveis, porque realmente parece que a gente tá caminhando pra isso. Enfim, se você é um leitor muito negativo, eu falaria pra você ir devagar, porque você vai ficar na bad, mas extrai a ideia principal, e toda essa narrativa que ela escreve em paralelo à história de Tirling é pra solidificar esse livro aqui como uma distopia. No primeiro livro essa história já era comparada a Jogos Vorazes, mas eu não via muito motivo, porque Jogos Vorazes era uma distopia, isso aqui era uma fantasia, mas agora eu sei que sim, isso é uma distopia, e distopia nunca é legal, né? O mundo, o governo nunca é bom com a população. Toda essa narrativa, todos esses novos personagens introduzidos são pra mostrar que o mundo pode ser ruim, mas um mundo melhor existe e basta a gente acreditar e tentar fazer ele da melhor forma. Então se você for um tipo de leitor bem pessimista, eu sugiro você se agarrar a isso, parar um pouco, ler devagar, que vai te deixar na bad, me deixou na bad, mas vamos confiar que vai dar tudo certo, porque vai. Estou com um pouco de medo do terceiro livro, confesso, muita gente fala que ele é bom, mas as últimas páginas estragam tudo, então estou com medo, estou mantendo as minhas expectativas baixas, né? Assim a gente se decepciona menos. E foi essa minha resenha, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos do Veden, e ative as notificações para receber tudo assim que sair. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro e se você gostou de A Invasão de Tirling, e eu vejo vocês amanhã, hein, gente? Tchau!